Pessoal do nono ano, vamos para mais uma aula? O tema da nossa aula de hoje é as revoltas da República Velha. Então vamos conhecer um pouquinho sobre os movimentos sociais que ocorreram tanto no meio urbano quanto no rural, durante aí a Primeira República. Bom, pessoal, o primeiro movimento que vamos destacar é o movimento de Canudos, ou Guerra de Canudos. E onde ocorreu? Ocorreu no estado da Bahia. Quem era o líder desse movimento? Antônio Conselheiro. Esse líder, ele era um líder religioso, então logo em vista era um caráter, essa revolta tinha um caráter messiânico, ou seja, na figura de um Messias que poderia salvar toda aquela população e por todos os problemas que estavam enfrentando. O Antônio Conselheiro vai conseguir reunir cerca de 30 mil habitantes nesse povoado, nessa comunidade, que foi conhecida como Canudos. Só que os fazendeiros locais e a elite começou a temer essa crescente, né, esse crescente poder aí dessa comunidade, onde vai começar a exigir do governo central que enviassem tropas para destruir essa comunidade. E isso vai começar a ocorrer. Tá? Foram em torno de 4 expedições militares até finalmente conseguir destruir toda a comunidade, que foi destruída em outubro de 1897. Vamos para a próxima revolta, revolta do contestado. Por que contestado? A gente está contestando algo, certo? Também tinha um movimento messiânico na figura de um líder religioso. Ocorre aí na região sul do país, nas fronteiras dos estados de Paraná e Santa Catarina. Essa região abrigava diversos, né, tinha um grande número de sertanejos que ia sem terra e utilizava a região para sobreviver. Só que nessa região foi iniciada uma ação de duas empresas norte-americanas, né, para a construção de uma madeireira e uma construção de ferrovia. Os sertanejos locais foram expulsos desse local, né, dessa região, e muitos também conseguiram empregos. Só que quando a obra finalizou, esses sertanejos ficaram desempregados. E aí começa a organização dessa revolta, né, desse conflito, num líder, no monge chamado João Maria, que após a sua morte, o outro monge, conhecido como José Maria, né, esse daqui da foto, começou a liderar esse movimento. Então, os sertanejos do contestado foram violentamente perseguidos pelos coronéis e pelos donos das empresas estrangeiras, e com o apoio das forças, né, das tropas do governo, o seu núcleo foi arrasado. Vale também uma pesquisa para vocês identificarem o cemitério, né, do contestado, onde abriga todas as vítimas desse período. A próxima revolta que nós vamos abordar é a revolta de Juazeiro. Né? Essa revolta teve uma questão mais significativa na liderança desse padre, que eu vou comentar com vocês já já. Ela também é conhecida como Sedição de Juazeiro, ocorreu no interior cearense em 1914 e foi gerada pela intervenção do poder aí federal na política do Estado, como símbolo o Padre Cícero. Então, novamente, é uma revolta de caráter messiânico. Bom, o Padre Cícero ele vai ser eleito prefeito de Juazeiro do Norte, né, com apoio dos grandes fazendeiros locais. Só que é, essa popularidade do padre vai começar a incomodar outros coronéis que começam a perseguir, destituindo do seu cargo de prefeito e ordenando a sua prisão. O Padre Cícero foi uma figura tão emblemática, turma, que ele vai aumentar a sua influência, a sua popularidade na região. E as pessoas começam a venerar como santo, e isso até os dias atuais, né? Como vocês podem ver aqui, nós temos até uma estátua onde as pessoas
vão até o local fazer suas orações, né? E a sua fama vai se espalhar por todo o Nordeste, certo? Vamos para a próxima revolta. O cangaço. O Nordeste, no final aí do século XIX, vai ser atingido por uma grande seca. 60 mil pessoas, né, vão viver em consequência da fome, da sede e da varíola. Só que essas secas vão se estender até 1915. E aí as autoridades locais, por temer saques, vão começar a prender parte dessa população, né, deixando em condições precárias. E nesse clima surgem aí os grupos, né, cangaceiros. De onde vem esse nome? Cangaceiro ele lembra, né, o termo canga, que significa peso, por conta dos equipamentos que eles utilizavam, né, no pescoço, as armas sempre carregadas. E esse peso ele lembra a canga de um boi, né, que era uma peça de madeira que sempre coloca no pescoço do boi para atrelar o arado. Só que então com a crise econômica e social, né, nessa região, muitos desses cangaceiros vão se tornar independentes, vão começar a agir por conta própria. A gente tem aí o caso do famoso, né, Lampião, que foi o cangaceiro mais temido desse período, certo? Vamos para a próxima revolta. Bom, agora vamos falar sobre os movimentos urbanos. A primeira revolta que vamos abordar é a revolta da vacina. Bom, a revolta da vacina, ela ocorreu ainda no governo do presidente Rodrigues Alves, onde, no Rio de Janeiro, né, que era na época a capital da República, o Rio de Janeiro enfrentava graves problemas urbanos, como a questão da pobreza, desemprego, a questão da higiene nas cidades, né, vários ratos e mosquitos que faziam transmissão de várias doenças. Então, era o desejo dos primeiros governos republicanos, né, principalmente aí na capital, como era a capital do Rio de Janeiro, transformar a cidade numa capital do progresso. Então eles começam aí a moldurar a cidade como uma cidade europeia, no molde europeu. Então, para combater essas epidemias, o governo vai contratar o médico e sanitarista Oswaldo Cruz, que era o diretor do órgão da saúde pública. E ele convence o presidente, né, o Rodrigues Alves, a decretar a lei da vacinação obrigatória contra a varíola, uma doença que, por conta da questão da higiene e de outros problemas. A população, então, ela não vai ficar contente, não vai achar isso correto e queria esclarecer sobre o porquê dessa necessidade da vacina. A questão, então, não era tomar a vacina, mas sim o porquê que eu estou tomando essa vacina. É, o exército aqui, da questão da vacinação, eles invadiram a casa das pessoas e faziam as pessoas tomarem essa vacinação, né, essa vacina, obrigatoriamente, sem esclarecer para que fins. E a população começa a reagir. Qual foi o resultado? Foram muitas prisões, né, que eclodiu, as revoltas vão se espalhar nas ruas do Rio de Janeiro, num período aí de 3 dias. Muitas lojas, comércios vão ser atacados, né, com objetos. O governo, enfim, vai dominar essa revolta com as tropas, né, de cavalaria, do corpo de bombeiro. Em centenas desses participantes vão ser presos e outros deportados para o Acre. A lei da vacinação, enfim, ela foi revogada nesse período, tá? Lembrando, não era só a questão da vacina, mas todos os problemas sociais que ocorriam aí no Rio de Janeiro, tá ok? Então aqui a gente tem uma charge muito emblemática aí do período, né? A população atacando diversos objetos no exército de Oswaldo Cruz. Bom, outra revolta que ocorreu aí no Rio de Janeiro foi a revolta da Chibata. Ocorreu em 1910, envolveu toda a marinha brasileira
que foi liderado pelo o marinheiro João Cândido, o Almirante Negro, né, como ficou conhecido após o término dessa revolta. Os marinheiros eles vão dominar os navios encoraçados de Minas Gerais, São Paulo, Bahia e Deodoro, e vão apontar os canhões em direção à cidade do Rio de Janeiro. Então, eles enviam um comunicado ao presidente da República explicando as razões por estar ocorrendo isso e vão começar a fazer algumas exigências. Qual era a exigência desse grupo de marinheiros, né, da Marinha Brasileira? Que eles mudassem o Código de Disciplina. O Código, nesse período na Marinha, punia faltas graves para os marinheiros com 25 chibatadas. Então, lembrando, no momento que a República já estávamos na República, uma outra característica, a escravidão já tinha sido abolida, né? Então não havia necessidade dessa punição com 25 chibatadas, onde muitos negros aí libertos foram incorporados, né, na Marinha Brasileira. E aí sobre a mira desses canhões, o governo então promete atender essas exigências. Só que não vai ser, o governo não vai cumprir, né? E vai decretar a expulsão de vários marinheiros e a prisão de alguns líderes, né? Muitos envolvidos foram mandados para os campos de trabalhos forçados nos seringais da Amazônia, né? E outros, né, como o líder João Cândido, após sobreviver à prisão, ele vai ser inocentado e vai ser considerado desequilibrado. O João Cândido era o mestre dos mares, né? Então a questão, o envolvimento dele com o mar era muito grande, era uma paixão. E ele não vai poder mais exercer então essa função. Então essa revolta aqui é uma revolta muito emblemática porque envolve questões étnicas, sociais e raciais, ok? Bom, agora vamos falar sobre as questões das revoltas de caráter de tenentismo, tá? Tenentes que envolvem a ala militar. É um movimento político-militar pela luta armada. A questão aqui dos militares é tomar o poder e fazer reformas nas sociedades. Então, eles pregam a moralização, né, da administração pública e principalmente o fim da corrupção eleitoral, que ainda estava muito emblemática nesse período da Primeira República, né? A questão do fim do voto de cabresto. Então, eles querem uma questão em relação ao voto mais honesta. Bom, vamos lá. A principal revolta tenentista é a revolta do Forte de Copacabana, em 1922. Essa primeira revolta vai ser liderada por 18 tenentes, né, reunindo uma tropa aí aproximadamente de 300 homens, e decidiram agir contra o governo e impedir a posse do presidente Arthur Bernardes. Essa revolta provocou a imediata reação das tropas fiéis ali aos grupos oligárquicos. Dessa luta, somente os rebeldes Eduardo Gomes e Siqueira Campos vão conseguir escapar. Por ter sido uma liderança por 18 tenentes, essa revolta ficou registrada como 18 do Forte. Tá certo? Então, lembrando, a revolta do Forte de Copacabana envolvia um caráter tenentista. Bom, turma, e por fim, nós vamos falar sobre a greve geral de 1917. Essa greve geral, né, ocorreu um movimento aí liderado pelo grupo dos operários, comerciantes aí em São Paulo. Os trabalhadores, eles pedem melhores condições de trabalho, aumento de salário. E nessa região, na Paulista, eles vão decretar 5 dias de paralisação geral, para, enfim, eles conseguirem as suas reivindicações atendidas. Bom, por que era necessário essa greve, pessoal? Porque não havia legislação trabalhista. A jornada de trabalho era 16 horas por dia. Mulheres e crianças realizavam trabalhos pesados. Então eles precisavam
realizar reivindicações, reunir em grupos de sindicatos, e o movimento vai ser resolvido com a força da polícia. O que eles defendiam? Uma jornada de 8 horas diárias, melhores salários e fim do trabalho infantil. Então, pessoal, nós abordamos aqui diversas revoltas, certo? Tanto no meio rural, no meio urbano, que mostra aí as reivindicações dos grupos minoritários de todo o período da Primeira República, grupos aí de locais, principalmente dos movimentos rurais, que ainda o governo central não tinha um olhar, né, de compaixão pela situação em que viviam. Bom, esse é o tema da nossa aula. Espero que vocês tenham gostado da explicação do PRO, né? E nos vemos numa próxima aula. Até mais, pessoal.